Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Começamos aqui com os preços da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Nós vemos aqui que a trajetória de ascensão ela segue, apesar de, como já dissemos mais de uma vez, nós acreditamos que ela esteja perto do fim, tendo aí os 9.400 como uma resistência, aparentemente aí não rompida. Nós imaginávamos que poderia ter ocorrido um rompimento. Não obstante, isso não retira aí a nossa expectativa de que há um limite aos 9K6, 9.600, que nós vemos uma dificuldade bastante grande de ser rompido devido ao, na nossa opinião, fraco volume de negociação atual. O fundo do gráfico aqui, ele traz uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, e esse volume então é representado em quantitative views padrão. Esse total agregado diário se encontra acima da média dentro de uma janela móvel nos últimos 59 dias, e a gente vê então mais uma vez o volume aqui vem se aproximando da média, agora em torno de 1.25 desvios padrão acima da média. Nós estávamos há pouco perto de 1.70. Estamos fazendo esse recuo. Novamente, isso não implica que o volume esteja diminuindo, ele pode estar se mantendo, mas o que acontece é como ele se mantém já vários dias acima da média no mesmo patamar, a média então começa a convergir para valores mais altos, e então nós temos aí essa distância em desvios padrão acima da média reduzida. É isso então que nós temos, isso vem sustentando os preços, porém nós acreditamos então que essa sustentação, embora seja suficiente então para manter esse nível, ela não permite rompimentos, muito embora, já falamos aqui, estamos acima do patamar que nós imaginaríamos para esse volume, mas claro, o mercado então é soberano. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. 9.123 tethers para o final do dia de hoje, 20 de junho, aliás, aniversário então do seu Ivan, parabéns, feliz aniversário, e uma janela admissível dos 8.902 até os 9.344, então nós temos aqui esse intervalo admissível para o fechamento diário no dia de hoje. Então a gente vê que não existe uma expectativa de altas considerando apenas os fechamentos diários, não dá para falar exatamente um viés de baixo, de certa forma, porém, vemos aqui que o centro do intervalo se encontra levemente abaixo então do fechamento no dia anterior. Então, a gente tem uma expectativa aí de manutenção, leve recuo para o final do dia de hoje, por sinal aí em 7 horas e 15 minutos a partir de agora, nesse momento agora 14 horas e 45 minutos. Nós vemos aqui que a correlação entre preço e volume segue caindo, o que justificaria então a manutenção dos preços no nível atual com os volumes baixos que nós estamos encontrando ultimamente. Falando em volume, vamos começar então no nosso giro mercado agora, e aí nós começamos com o Litecoins, blockchain e criptoeconomia. Promessa de lucro garantido é Ponzi, adverte famoso educador de Bitcoin. Muito obrigado, Andronopoulos, por essa importante informação. Uma outra informação igualmente importante talvez seria que o céu é azul. Vamos dar uma olhada aqui nas outras notícias. Tem uma notícia interessante que eu gostaria de comentar com vocês a respeito dos governos, onde mostra aqui que governos começam a se preocupar com a moeda Libra. Não sei se eu vou conseguir localizar ela aqui. E aí isso chama a atenção. Então, Libra, governos começam a se preocupar com a criptomoeda do Facebook. A criptomoeda do Facebook, a Libra, não foi bem recebida por alguns governantes. A ideia de rede social dominar um sistema global de pagamentos provavelmente deixa eles preocupados. Então, é interessante como decisões tão importantes relativas ao andamento de uma nação podem ficar a cargo de pessoas que conhecem tão pouco sobre tantas coisas. A rede social ela vem atraindo a atenção, que esse é o grande ativo das redes sociais, é a atenção.
E essa tensão se reflete em tempo, se reflete em frequência de novas visualizações, e isso vem tornando obsoleto as redes de comunicação, como por exemplo a TV aberta. E isso aí a gente vê pela perda então de poder político, de influência social das emissoras que anteriormente aí praticamente governavam o país, algumas até inclusive escolhendo ministros. Então, essa obsolescência já está bastante clara, então, para boa parte então dessas redes de transmissão abertas com licença governamental, que vem então sendo adquiridas, então vem sendo vendidas para então grupos de telecomunicação nacionais ou estrangeiro, não só no Brasil, evidentemente. Agora então seria natural uma influência então financeira dessas redes sociais, dessas empresas que estão por trás, que tinham então a rede social como primeiro produto para angariar essa atenção, e uma vez que eles têm um público cativo na casa dos bilhões, então eles começam então a implementar outros serviços, não só de divulgação de informação, mas também então serviços de compra e venda, de e-commerce, como isso já vem acontecendo há bastante tempo, e aí isso começa a afetar outros grupos, evidentemente grupos varejistas que começam a perder vendas, não necessariamente as existentes, mas as que entrariam das novas gerações, que tem uma facilidade então muito maior por transacionar e-commerce, mobile, etc., do que então está se deslocando aos estabelecimentos. E agora então a gente começa a ter então soluções financeiras, que é o advento aí do software livre, que tem então nas criptomoedas a sua primeira experiência monetária. Então isso é natural, e eu não sei o que esperavam então tais governos, que agora começam a se dar conta que não só eles, não só os bancos, não só os varejos começam a ficar então na sideline, ou seja, começam a ter um papel secundário dentro das execuções diárias. É isso. Vamos dar uma olhada então em CoinMarketCap. A gente tem aqui Bitcoin, benchmark 9K3, 9.344 dólares, subindo 200 dólares aí praticamente em relação à nossa última edição no dia de ontem. Ethereum 268, praticamente estável. Ripple 42,6 centavos, então praticamente estável. Um leve recuo, chegou aos 43,5. Litecoin 134, não conseguindo aí superar aquele topo já atingido ontem e atingido anteriormente quando nós comentamos nesse fim de semana, nesse domingo último, que nós acreditávamos que era o topo da movimentação, após ele ter tido aí uma alta bastante grande, mas ele vem se mantendo, não recua, mas vem se mantendo. Bitcoin Cash 410, então fazendo um recuo ali desde os 435, se não me engano, que foi o topo que atingiu aí durante essa semana, mas ainda acima dos 400 é uma marca importante aí para Bitcoin Cash. EOS 6,75 e Binance Coin 36,36. Fantástica a valorização aí dessa moeda. A gente lembra ali, ela chegou a fazer um fundo aí nos últimos dias em 29 dólares, então estamos aí com mais aí de 20% de valorização aí em poucos dias. Fantástica a trajetória aí dessa coin. Vamos dar uma olhada no volume, e aqui então não há muito espaço para sorrisos. BitMEX 2.7 bi, Binance 1.5 e OKEX 1.2. Então nós estamos aí com volumes fracos e decadentes. Então essa é a realidade aí da negociação, por isso a gente está com a expectativa de que novos topos, falando neles, são dificilmente atingíveis. E está aqui então uma evidência, a gente teve aí aqui no gráfico, estamos aqui no gráfico da Binance, Bitcoin cotado em Tether, tempo de gráfico 15 minutos, nós tínhamos expectativa aí de um rompimento com força, que é o que vinha acontecendo, mas aí eis que temos aqui na nossa interpretação, olhando no tempo gráfico de 15 minutos, o esgotamento da força compradora. Não houve uma resistência, aí a gente chama atenção, porque a gente estava esperando aí resistências muito maiores, uma força muito maior ali, uma pressão vendedora, tal qual foi atingida aqui no dia 19, então no dia de ontem aqui às 11h45, tal qual foi atingido aqui também no dia de ontem às 17h45, então 6 horas depois. Uma reação bastante grande aí da força vendedora, derrubando os preços, mas que eles conseguem se restabelecer a seguir. Aqui não tivemos nada disso, então vocês devem lembrar no nosso comentário que a gente tinha dito que acima dos 8K8, quem sabe acima dos 9K, a força vendedora então começava a atuar mais fortemente. Parece que ela está de
férias. Então nós temos aqui então esse esgotamento da força compradora na nossa opinião, e aí não temos então em tempos mais curtos, 15 minutos aí, um esboço de reação. É possível que nós tenhamos spikes aqui tal qual ocorrido aqui nesses últimos períodos aqui, porém não estamos vendo eles no momento, e dentro de uma normalidade, então os preços podem ficar orbitando aí dentro dessa região bastante ampla que eles se encontram, dos 9K, na realidade dos 9K2 aos 9K3, eles poderiam ficar orbitando ali tranquilamente com o volume atual. É muito difícil para a gente explicar essa sustentação. A gente pode ver aqui no tempo de 1 hora como a gente teve aqui bastante reação da força vendedora. Toda vez que nós tentávamos aqui se nos manter nessa região, nos empurrava para baixo, e agora isso aí simplesmente cessou, tá? E essa cessação também levou embora o volume, e é por isso que a gente está vendo aí um volume bastante fraco, uma movimentação com uma volatilidade um pouco menor. E isso deixa os preços sujeitos aí a movimentos bruscos. Sim, eles podem acontecer em ambas as direções, é verdade. Nós acreditamos que com um impulso aí de força compradora nas próximas horas, poderia nos levar aí, ou em algum momento futuro, evidentemente, enquanto estivermos nessa região, poderia nos levar aos 9K6. Do contrário, nós podemos então estar sofrendo testes como aos 9K tivemos aqui em momentos anteriores, a saber, às 17 horas do dia de ontem, às 11 horas do dia de ontem e no dia 18, então em vários momentos, tá? Tivemos aí esse teste. Poderíamos ter mais um, quem sabe, nas próximas horas. Nós estamos numa região que nós acreditamos que é o topo da movimentação, mas os preços insistem em fazer o que quiserem, evidentemente esse é o mercado, mas eles estão aí, na nossa opinião, flutuando sem uma sustentação. Então a gente chama atenção para ficar atento. Quem sabe o trader aí que está comprado pode estar fazendo, quem sabe, uma realização parcial, se ele sentir mais seguro assim, deixando um capital menor comprometido, ou ele pode também utilizar funcionalidades que a sua exchange tem de alerta de preços para estar sendo chamado a atenção quando alguns níveis aí são perdidos, quem sabe os 9K2, quem sabe os 9K, mas isso que nós falamos não representa a recomendação de compra e venda de qualquer coisa, e cada um é senhor de si quando se trata do seu próprio dinheiro. Vamos dar uma olhada na Binance. A gente gostaria de chamar a atenção aqui, esse período aqui de enorme volume de negociação que ela vem enfrentando. Nós tivemos aí um intervalo aqui com volume um pouco menor, porém ainda assim bastante alto dentro da média histórica. A gente chama atenção para essa sequência formidável aqui de semanas de negociação com alta e grande volume, apesar de uma decadência nele, né, de uma trajetória descendente no volume, não correspondida pelos preços que continuaram aqui meteoricamente subindo. Nós tivemos sim alguns recuos. Então o que a gente vê? Nós estamos praticamente na metade da semana, a gente ainda tem sexta, sábado e todo o domingo, e ainda temos praticamente um quarto do dia, um terço do dia ainda pela frente. Então estamos sim arredondando na metade da semana, assumindo que o volume siga proporcional ao que aconteceu nessa semana até agora, o que é razoável supor. Não existiria aí um motivo para assumir o contrário, em função aí da Binance não ser uma das moedas mais negociadas. Ela está na 7ª, 8ª posição, então, ok, ela poderia manter então esse nível de negociação ao longo da semana, nos dias que ainda faltam, e nós acreditamos que isso acontecendo, nós podemos experimentar sim novas altas. Nós podemos experimentar sim novas altas, quem sabe até um teste aos 40 ainda essa semana, tá? Então ela segue em tendência de alta, evidente tendência de alta, e ela está num momento altista sim. Ela acabou de romper, fazendo aí um topo histórico aí na casa dos 36, então ela tem todas as condições de continuar subindo. No caso de haver algum recuo, então a gente vê aqui esses níveis aqui dos 32, dos 30, dos 24, nível dos 20 como recuo, perdendo isso, que seria bastante difícil chegar nesse ponto. Aí sim a gente tem aqui os gloriosos 16 mais embaixo, que foi um topo aí que ela demorou bastante tempo para fazer esse rompimento. Ela fez o último teste aqui em 2018, em junho de 2018, só conseguiu fazer o rompimento em março. Então ela levou praticamente 9 meses aí para fazer esse rompimento, mas quando o fez de uma maneira definitiva aí até o momento. Então seria esse aí um rock bottom para o caso aí de uma
retração bastante forte e duradoura nos preços, mas a gente vê esses limites aqui. Ela segue em momento altista, na nossa opinião, o que não se justifica, não é uma recomendação de compra, por favor. E 32 então aqui como 33, 32 esse nível aqui como suporte, 30, 24, 20 e aí sim os 16. Pessoal, essa foi a nossa análise de hoje. Elas estão um pouco mais longas do que nós gostaríamos, a gente pede desculpa por isso, a gente respeita o tempo de vocês. Não obstante, a gente gostaria de não só passar informação, como esclarecer ela, exatamente o nosso ponto de vista, qual é o racional por parte dele. A nossa lógica é que com o tempo, assistindo, acompanhando as nossas análises, vocês tenham a capacidade de olhar e enxergar bastante parecido com o que nós estamos enxergando e eventualmente melhor ainda do que nós, os gráficos, e então conseguir ter uma ideia própria num ponto de vista alternativo que considera o volume. A gente vai desaparecendo aqui nessa iluminação aqui de fundo, é um reflexo aqui da câmera, a gente quer providenciar uma câmera um pouco melhor para fazer as nossas próximas edições. A gente pede desculpa, a gente quer aproveitar aí o dia de hoje para estar fazendo aí essas experiências. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí pela audiência. Qualquer coisa que nós falamos não ficou claro, por favor coloque as perguntas nos comentários, e se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, espero que não, isso que a gente acabou de dizer, vocês podem compartilhar então com colegas e amigos, a gente agradece. Pessoal, até a próxima edição do nosso programa. Pai, feliz aniversário, beijos, tchau!